Olá pessoal, a aula de hoje então, nós vamos dar continuidade às operações com frações. Hoje vamos ver a multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada com frações, certo? Então vamos à aula de hoje então, a turma 62, certo? Vamos lá então. Como pensar geometricamente na multiplicação de frações, tá? Então, aqui a prof trouxe um exemplo, 3/4 vezes 2/5, tá? O que fazemos é o seguinte, tomamos as frações da imagem abaixo, para a primeira fração, 3/4, desenhamos um retângulo e o subdividimos em partes iguais ao denominador, no caso, 4 partes iguais, e pintamos partes iguais ao seu numerador, no caso, 3 partes. Ou seja, pegamos o inteiro, dividimos em 4 partes iguais e usamos apenas 3 partes. Então, olha o exemplo. Então, nós temos aqui um retângulo, que ele está pintado, ele era branco e foi pintado 3 partes, representando a fração 3/4. Para a segunda fração 2/5, procedemos da mesma forma. Subdividimos o retângulo em partes iguais ao denominador, no caso 5 partes iguais, e pintamos partes iguais ao seu numerador, no caso 2 partes. Ou seja, pegamos o inteiro, dividimos em 5 partes iguais e usamos apenas 2 partes. Então eu tenho aqui um outro retângulo que foi dividido em 5 partes. Pintamos apenas 2, representando assim a fração 2/5. Então, como é que nós vamos saber quanto vai dar essa multiplicação, tá, pessoal? Então, olha assim, nós vamos sobrepor esse desenho, né, essa figura sobre esta, tá? Então, nós vamos sobrepor essa figura sobre esta. E aí, nós vamos obter o seguinte, ó. Então, a figura seguinte ficou dividida em quantas partes? Quantos quadradinhos tem essa figura? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, nós vamos dividir em partes iguais. Então, nós temos 5 aqui, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 5 vezes 4, 20. Eu tenho 20 quadradinhos, certo? Então, quando eu coloco essa figura sobre esta, eu tenho, então, que essa parte em amarelo sobre a verde, ela vai me dar o azul, tá? Então, essa amarela vai ficar sobre a branca, vai ser amarela. Essa branca sobre a verde vai permanecer a verde. E essa parte aqui, que seria essa aqui, continua branca, tá? Então, vamos ver o produto desejado, no caso, é quando sobrepomos, então, essa figura sobre essa, tá? Os dois retângulos, então, vai ficar um sobre o outro, né? Então, nós vamos ver aqui, o numerador, que é a parte de cima da minha fração, será a intersecção das partes usadas, ou seja, qual foi a cor diferente que obteve? O azul, no caso, 6. E o denominador será a quantidade total de quadradinhos das subdivisões. Então, o resultado dessas duas multiplicações aqui, dessas duas frações, vai ser quem, então? Vai ser o meu numerador, no caso, a intersecção dessa figura, que no caso é a cor diferente que saiu aqui, que foi o azul, que é 6. E no denominador é o número total de partes iguais que essa figura foi dividida, no caso 20, certo? Vamos ver de uma outra maneira então, tá? Olha só, quando temos uma multiplicação entre duas frações, o que fazemos para obter o produto é efetuar uma multiplicação entre os numeradores e entre os denominadores. Então, por exemplo, quando nós vamos usar então essas mesmas frações, 3/4 e 2/5, tá? Então, aqui a prof tem 3/4 vezes 2/5. Então, eu vou multiplicar o numerador, que é 3 vezes o 2, que vai dar 6, e vou multiplicar também os denominadores, que no caso é 4 vezes o 5, que vai dar 20.
Então, eu tenho aqui 6/20. O que devemos fazer sempre é simplificar quando possível. Então, 6 eu consigo dividir por 2, que vai dar 3, e 20 por 2, que vai dar 10. Então, eu tenho aqui uma fração irredutível 3/10. Esse é o meu resultado dessa multiplicação dessas duas frações. Multiplicação de um número natural por um número fracionário. Vamos ver então. Para multiplicar um número natural por uma fração, devemos multiplicar apenas o numerador da fração e repetir o denominador. Quero chamar a atenção de vocês no seguinte. Nas multiplicações, podem ser usados esse sinal de vezes ou o pontinho, tá? Então, pode ser representado nessas duas maneiras, ou o sinal de vezes ou o pontinho, que também quer dizer que é uma multiplicação, tá? Então, vamos ver aqui. A prof colocou aqui, então, na letra A, no exemplo, 6 vezes 3/5. O que a gente diz aqui? Que é um número natural vezes um fracionário, tá? Então, nós vamos multiplicar o numerador com o numerador. Então, 6 vezes o 3, que é 18. E nós vamos repetir o 5, tá? Em algumas situações, a gente chama também que embaixo do 6 aqui tem um fantasminha número 1, tá? Que ele não aparece, mas ele está ali. E aí, nós podemos fazer também 6 vezes o 3, 18. E 1, no caso aqui embaixo, 1 vezes o 5, 5. Tenho aqui, então, 18/5, que eu não consigo simplificar. Na questão B, 4 vezes 7/6, tá? Então, a prof tem aqui 4 vezes o 7, que é 28, né? E 1 vezes o 6, que é 6, né? Então, temos aqui 28/6. Essa fração eu consigo simplificar, que vou dividir por 2 e o 6 por 2 também. Então, eu tenho aqui 14/3. E aqui eu não consigo simplificar mais, certo? Vamos ver, então, outros exemplos, tá? Dicas para multiplicar frações rapidamente, tá? Olha só. Eliminação dos fatores iguais. Vamos ver, então, essa é a primeira dica. Quando a gente tem fatores iguais, como é que nós devemos proceder, então? Olha, quando as frações que serão multiplicadas apresentam o mesmo termo no numerador e no denominador, estes números podem ser eliminados dividindo por ele mesmo. Vejam só. Na letra A, 2/3 vezes 3/5, o que acontece? Eu tenho 3 no numerador e eu tenho 3 no denominador, em sentidos opostos, tá? Só posso fazer isso em sentidos opostos. Não posso fazer aqui na fração. Sentidos opostos. Então, o que acontece? Eu divido o 3 por 3 e o 3 por 3. No caso, eu vou dividir por ele mesmo, que vai restar 1, né? Então, olha só, 3 dividido por 3 é 1, vai sobrar 1 aqui em cima. E 3 dividido por 3 vai sobrar 1 aqui embaixo. Então, 2 vezes o 1, que ficou aqui, 2. 1 vezes o 5, 5. Então, a minha resposta aqui vai ficar 2/5. Na letra B, com 3 frações agora. Então, como é que eu faço um método aqui da eliminação de fatores iguais? Olha só, vou dividir o 9 por 9, que vai dar 1. E aqui o 9 por 9, que vai dar 1 também, né? E aqui também, ó, são sentidos opostos, o numerador e o denominador são iguais. Então, eu tenho 1 aqui, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Olha só, a gente faz o método do cancelamento, da eliminação aqui dos fatores iguais, tá? Então, olha só, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Então, vai 5 vezes 1 vezes 1, vai ficar 5. 1 no caso aqui, né, que é 9 dividido por 9 vai dar 1. E aqui 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes o 7 é 7. Logo, eu vou ter aqui a fração 5/7. E eu não tenho como simplificar mais, tá? Vamos ver o método cancelamento agora. Como é que é esse método agora? Vamos ver. Neste método, podemos simplificar as frações antes de realizar a multiplicação. A simplificação é feita eliminando os termos iguais no numerador e denominador, e além disso, simplificando os números que são múltiplos. Olhem só. O que acontece aqui, ó? Vamos ver.
temos que o 10 e o 5 eu consigo dividir por 5. Então, 10 dividido por 5 vai ficar 2. E 5 dividido por 5 vai sobrar 1. Ali, o 3 eu consigo dividir por 3 e o 9 também por 3. Então, 3 dividido por 3 vai ficar 1 e 9 dividido por 3 vai ficar 3. Portanto, restou aqui quem? 2, né? Lá em cima ali, ó, pessoal. 2 e o 1. Então, 2 vezes o 1 vai ficar 2. E 3 vezes o 1 vai ficar 3. Logo, eu tenho aqui a fração 2/3, que eu não consigo simplificar mais, certo? Vamos mais um exemplo. Ó, vamos fazer agora aqui, ó. Então, nós vamos 25 e 35. Eu consigo dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. 35 dividido por 5 é 7. Depois, o 4 eu consigo dividir por 4. E o 8 também eu consigo dividir por 4. Então, vai sobrar 4 dividido por 4 vai sobrar 1. E 8 dividido por 4 vai sobrar 2. Então, eu tenho aqui a fração o seguinte aqui. Eu tenho 5 vezes o 1 e 2 vezes o 7. Então, a resposta final aqui vai ficar 5/14. E eu não tenho como simplificar mais, certo? Vamos à questão C, com 3 frações, então. Da mesma maneira, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o 12 e o 4 eu consigo dividir por 4, tá? Que vai ficar 12 por 4 vai ficar 3 e 4 por 4 vai ficar 1. Depois eu consigo dividir o 14 e o 7 por 7. 14 por 7 vai ficar 2 e 7 dividido por 7 vai dar 1, certo? E aí, o que acontece aqui? Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes o 2, porque aqui eu não tenho como fazer mais o cancelamento, né? Então, aqui, ó, 3 vezes o 2 e 1 vezes o 1. Então, eu vou ter 6, né? Ó, podemos fazer direto também, ó. Ó, 3 vezes o 2, 6. 6 vezes o 3, 18. Sobrou 1 aqui e 5 aqui. Então, 1 vezes o 1, 1. 1 vezes o 5, 5. 18 quintos. E eu não consigo simplificar mais. Vamos mais uma. Olha só. Vamos fazer, então, ali o método do cancelamento. O 10 e o 15 eu consigo dividir por 5. 15 por 5 vai sobrar 3. E 10 por 5 vai sobrar 2, né? No 3, eu não consigo mais simplificar, certo? O 14 e o 7, ó, eu consigo fazer o cancelamento aqui dessas duas e aqui também, tá? Então, 7 dividido por 7 vai sobrar 1 e 14 por 7 vai sobrar 2. Então, vamos ver agora o que restou aqui, ó. Eu tenho 3 vezes o 3 vezes o 1. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 1, 9. E aí embaixo vai ficar 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. Resultado final, 9/8. Depois, nós vamos ver agora a divisão de frações, tá, pessoal? Na divisão de frações, a regra é a seguinte. Primeiro, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Segundo, após utilizamos o método do cancelamento utilizado na multiplicação anterior. E terceiro, em seguida, multiplicamos somente o numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos ver os exemplos, então, nas divisões. Ó, qual é a regra? Copia a primeira fração, inverte o sinal para vezes e inverte a segunda fração. No caso, é 6 décimos, vai ficar 10 sextos. Após isso, nós vamos fazer o método do cancelamento. Olha só, o 8 e o 6, eu consigo simplificar aqui, ó. O 8 eu consigo dividir por 4, que vai... 8 dividido por 2 vai sobrar 4. E o 6 dividido por 2 vai ficar 3. Então, o que eu vou usar agora aqui, ó? Eu tenho 8 dividido por 2 ficou 4. Então, 4 vezes o 10, 40. E 6 dividido por 2 vai sobrar 3. Então, 3 vezes 3, 9. 40 nonos.
tá? E eu não consigo simplificar mais, tá? Vamos ver outra. Copia a primeira, troca o sinal para vezes e inverte a segunda fração. Muito bem. Após isso, vamos efetuar o método cancelamento. Olha só. Eu tenho o 9, que eu consigo dividir por 3, e o 6 eu consigo dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3, e 6 dividido por 3 é 2. O 5 e o 25 eu também consigo fazer o cancelamento. Olha só, 25 eu consigo dividir por 5, que dá 5, e 5 dividido por 5, que dá 1. Então, o resultado final vai ficar aqui 3 vezes o 5 e 1 vezes o 2. Então, eu tenho aqui 15 meios, que não tem como ser simplificado. Dessa maneira, independentemente da quantidade de frações, a forma de resolver é a mesma. Mantém a primeira e inverte as demais frações. Olha só. Se eu tiver 3 frações se dividindo, tá? Então, o que acontece? Olha o que está dizendo aqui, ó. Mantém a primeira e inverte as demais frações. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar a primeira, que é 20 terços, e vou trocar o sinal, que é para vezes, e vou inverter 12 quintos, 5 dozeavos, vezes 5 quartos, 4 quintos. Após isso, eu vou multiplicar numerador com numerador, né? Primeiro eu vou ver agora se tem como fazer o cancelamento. Olha só. O 20 e 12. Eu consigo dividir por quem aqui? Por 4. 20 dividido por 4 é 5. 12 dividido por 4 sobra 3. O 3 e o 5 eu não consigo. Agora ali, o 5 e o 5 eu consigo. 5 dividido por 5 vai ficar 1. E aqui 1. Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes o 1, 5. 5 vezes o 4, 20. 3 vezes o 3, 9. 9 vezes o 1, 9. Então, eu tenho aqui 20 nonos, certo? Então, copia a primeira e inverte as demais. E depois faz o método do cancelamento para que vocês obtenham um número menor na multiplicação, que vocês fica mais fácil para fazer as multiplicações, tá? Ao invés de fazer com um número muito alto, ok? Então, vamos lá. Outras situações aqui, né? Então, vamos ver. Ali saiu digitadinho errado ali, tá? Depois a prof arruma. A divisão pode ser representada por 2 pontos ou dessa maneira ou a barrinha, tá? Então, essa maneira é o que a gente sempre veja, né? Mas ela também pode ser apresentada por 2 pontos ou a barrinha, que quer dizer uma divisão. Então, olha só. Aqui, se ela está sendo representada por uma barrinha, eu tenho uma fração que é 2 terços. Essa barrinha aqui quer dizer que ela está dividindo a outra fração que é 4 sétimos. Olha só. 2 terços dividido por 4 sétimos, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Vamos ver se tem como fazer algum cancelamento aqui. 2 dividido por 2 vai sobrar 1 e 4 dividido por 2 vai sobrar 2. Então, 1 vezes o 7, que vai ficar 7, 3 vezes o 2, que vai ser 6. Então, a resposta final, 7 sextos. Na letra B, 3 dividido por 6 quintos. Então, eu tenho, lembrando que é o númerozinho imaginário, né? O fantasminha tá ali, o número 1. Então, eu tenho 3 sobre 1 vezes 5 sextos. Invertemos a segunda fração, tá? Então, vou fazer o cancelamento aqui. 3 dividido por 3 vai ficar 1 e 6 por 3 vai ficar 2. Logo, eu tenho 1 vezes o 5 e 1 vezes o 2. Então, eu tenho 5 meios. Na letra C, 5 oitavos dividido por 15, tá? Então, nós temos aqui a primeira fração, que é 5 oitavos, vezes 15 sobre 1, vai ficar 1 sobre 15. Vamos fazer o cancelamento. 5 dividido por 5 vai sobrar 1 e 15 por 5 vai sobrar 3. 1 vezes 1 é 1
E 8 vezes 3, 24. Certo? Vamos relembrar agora algumas partes, ó. Potenciação e raiz quadrada de um número fracionário. Bom, na potenciação nós vamos relembrar aqui. Quem é que lembra o que é potenciação? O que diz? A base e o expoente. O expoente diz quantas vezes eu tenho que multiplicar a minha base, né? No caso, 5. Então, é 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Então, eu tenho aqui 5 vezes o 2, ó. Então, eu vou ter 2 vezes 2 é 4, né? Aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes o 2 é 8, 8 vezes o 2 é 16 e 16 vezes 2 é 32, certo? Então, exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho que saber, então, que 5 sétimos ao quadrado. Eu tenho que fazer quantas vezes os 5 sétimos? 2 vezes. 5 sétimos vezes 5 sétimos. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 7, 49. Na letra B, 1 meio ao cubo. Então, é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. Então, todo número elevado ao expoente 0 é 1. Todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Isso vocês já viram, não podem esquecer, certo? Na letra C, 5 nonos elevado a 0 é 1. Na letra D, 9 onzeavos elevado na 1 é o próprio 9 onzeavos, certo? Vamos lá, então. Sabemos que já estudamos também a raiz quadrada, que a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25, certo? Então, vamos lá. Veja algumas raízes quadradas de frações, tá? Agora nós vamos ver as frações dentro das raízes também, olha só. 16 49avos. A raiz quadrada de 16 49avos. A raiz quadrada de 16, nós sabemos que é 4. E a raiz quadrada de 49 é 7. Então, a gente vai fazer por partes. Primeiro faz o numerador e depois o denominador. E ela continua, né? No caso, a raiz exata vai ficar fora da minha raiz, tá? Vai ficar somente o resultado. Raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 49 é 7, tá? Vamos ver aqui, ó. Porque já sabemos, né? 4 ao quadrado é 16 e 7 ao quadrado é 49. Olha só, na letra B, raiz quadrada de 1 centésimo. Bom, a raiz quadrada de 1 é um número elevado ao quadrado que vai dar 1, ou seja, ele mesmo, né? E qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar 100? 10. 10 vezes 10, 100. 1 vezes 1 é 1, tá? Então, 1 ao quadrado é 1 e 10 ao quadrado é 100. Após isso, então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A Prof. agradece aí a paciência de vocês, tá? E após essas explicações, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema. Ok, pessoal? Muito obrigado, um beijão da Prof. e uma boa aula para vocês.